Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um sabonete romântico. Você vai precisar de um sabonete redondo, esse aqui é da Natura, eu raspei para ficar bem lisinho. Você pode ainda passar um paninho seco em cima. O risquinho do tamanho, um pedacinho do papel carbono. Coloco aqui, vou centralizar. Agora, 2 pedacinhos de fita crepe, que você vai colar aqui do ladinho, vai fixar o sabonete. Pronto. Aí você vai copiar o risco. Só com o peso do lápis e da tua mão, para não fazer furo no sabonete. Agora que eu tirei o risquinho, eu tô enxergando, tá bem fraquinho, porque é assim que é para ficar. Você vai pegar um pouquinho, assim ó, passa uma pincelada com pincel zero de água aqui no pratinho e deixa. Aí você pega uma pincelada de lua na água, tô usando pincel zero, e esse daqui é o salmão bebê. E você vai preencher o coração com essa cor, salmão bebê. Ele vai ficar bem clarinho. Não deixe excesso de tinta, tá? Deixe bem clarinho, deixe bem lisinho. Aí a gente vai deixando secar um pouquinho pra gente fazer o acabamento no coração. Enquanto isso, nós vamos fazer as folhinhas, que nós vamos usar um pouquinho do verde grama e um pouquinho do verde pistache. O verde grama, ele vai aqui, ó, mais na base da folhinha. Tiro o excesso, um pouquinho do verde pistache do outro lado para fazer uma luz. Um pouquinho do verde grama de novo, aqui nós temos outra folhinha. E um pouquinho do verde pistache aqui na bordinha para fazer a luz. Nós vamos trabalhar só com essas duas cores. Outra folhinha aqui, verde grama, verde pistache. Aqui nós temos mais duas. Aqui o verde grama e uma pontinha com o verde pistache. E aqui a última folhinha, verde grama na base, pontinha com verde pistache. Agora que as nossas folhinhas estão prontas, nós vamos colocar aqui nessa margaridinha amarelo canário e eu vou preencher o miolinho. Vou pegar o branco, não vou diluir, vou usar o branco purinho, pego tinta só na pontinha do pincel, tá? E você vai bater o pincel ali fora e vai puxar pra dentro. Assim nós vamos fazendo as pétalas. Olha, bato o pincel pra fora e puxo pra dentro. Você vai seguindo, é uma margaridinha que tá pela metade. Você vai seguindo a ideia do desenho. Se você não tirou aqui o risco, não conseguiu tirar o risco, você pode se arriscar e fazer a mão livre, porque não é difícil, o risco é bem simples. Aqui na outra margaridinha a mesma coisa, o miolinho de amarelo canário e o branquinho novamente. Bata assim, ó, pincel lá fora e puxe pra dentro. Você pode bater o pincel meio gordinho de tinta lá fora. E quando você puxa ele pra dentro, vai saindo o excesso de tinta do pincel e vai ficando mais fininho. Você pode ir girando assim o sabonete, se você preferir. Não tem problema nenhum.
Agora, a gente tem aqui, as duas margaridas são da mesma cor. Eu vou pegar um pouquinho do sépia, agora eu vou tirar o excesso aqui, o pincel vai ficar só com um pouquinho de tinta. E eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra nessa margarida ali que tá atrás. Agora eu vou pegar um pouquinho e vou bater de sépia, ó, um pouquinho de sépia. Também tiro o excesso, só um pouquinho. E vou bater aqui em volta desse miolinho. É uma batidinha mesmo, ó, de ponta de pincel. Eu bati, agora, você viu que entre as pétalas, a gente pode puxar, olha, um pouquinho de tinta. Isso faz separar, mas não puxa até embaixo, puxa só um pontinho saindo do miolo. Esse daqui também. Vou bater o pincel, olha, pontinha de pincel sujinha em volta do miolinho. Agora eu vou puxar alguns desses pontinhos, tentando separar algumas pétalas. Olha só que legal que vai ficando. Pintar sabonete é preciso um pouquinho de prática, porque exige uma coordenação motora fina. Sujei o pincel no vermelho, qualquer tom de vermelho que você tiver. Vou fazer aqui, ó, uma sujeirinha, assim, uma meia-lua, tá? Aqui também, ó, na parte de baixo. Achei que ficou até muito, vou voltar um pouquinho do amarelo aqui, não precisa preencher tanto. É só mesmo um círculo em volta. Aí, agora eu vou pegar o vermelhinho, um pouquinho de vermelhinho, e vou fazer aqui nesse cantinho, assim, ó, uns batidinhos. Vão simular umas florzinhas. E vou fazer aqui também. Batidinho com a ponta do pincel. E deixa assim meio crespinho, principalmente na ponta, deixe galinhos assim, tá? Agora um pouquinho do violeta, cobalto. Vou colocar aqui nesse cantinho. Você viu que eu não lavei o pincel? Olha o que aconteceu, parece carmim. E desse cantinho aqui também. Saindo assim pra fora. Lavo o pincel. Agora eu vou pegar o verde grama, só um pouquinho, e vou fazer no centro da folha um risquinho. Vai virar um acabamento. E aqui, ó, na ponta, da ponta pra dentro. Da ponta pra dentro. Só pra marcar a pontinha. A ponta pra dentro. Agora eu vou colocar ele de pé. Vou pegar a tinta vermelha. Essa parte de dentro que eu pintei já tá seca. E eu vou fazer um batidinho, olha, um crespinho. Para você não fazer aquela linha reta, porque é meio difícil, você vai fazer assim, apoia teu dedinho e vai fazendo batidinhas. Você vai fazer isso toda a volta do coração. Coloque sempre o pincel assim de pezinho e vai dando batidinhas. Se uma ficar maior, outra menor, procura igualar. Olha, você pode voltar e corrigir. Procure deixar parelho, mesmo espaço. Agora você vai pegar ainda com verde grama, você vai fazer algumas folhinhas. Pode fazer assim, ó, pelo meio desses batidinhos. Vai simular um galinho. Um pouquinho de batidinho aqui. Violeta. Vou dar uma arredondadinha aqui.
Ficou meio quadrado, muito pequenininho. Às vezes não sai da primeira vez do jeito que a gente quer. Agora que terminei e o vermelho aqui já tá meio seco, uma pinceladinha de água, uma pinceladinha de azul hortênsia e eu vou fazer uma sombra aqui por fora. Pouquinha, manchadinha. Não é para você pegar a tinta e passar inteiro para ficar pesado. Só um pouquinho. A tinta aguadinha para ficar bem leve. E você vai colocando devagarinho até a borda do sabonete. Não desça muito, a pintura deixa só aqui em cima, tá? Que à medida que você vai usando, o sabonete vai se gastando e a pintura fica preservada. Se você pintar por aqui, aí a pintura vai sair, porque vai entrar água por baixo. Pronto. Acho que todo mundo vai conseguir fazer. Você vai esperar secar e vai passar 2 demãos de verniz geral. Ou então, você pode passar esmalte incolor, que faz o mesmo efeito. É fácil, tente fazer, você vai conseguir com certeza. Esse risquinho você encontra no meu Face, na minha página Sonalu Pinturas.